obviamente, de quem ama fazer o que eu estou fazendo aqui. Não é de alguém que está por N razões. É porque ama mesmo. A nossa alegria quando a gente ministra para 15 pessoas, para 20, para 100 ou para 500 pessoas, é a mesma alegria, é a mesma, com a mesma intensidade, com o mesmo zelo. Que a gente prepara um estudo para uma plateia de 15, de 50 ou de 1000 pessoas. É onde a gente vê onde o nosso coração está e onde a nossa alegria está, tá bom? Então, independente do número de pessoas, eu sei que quem veio aqui tem a intenção de ouvir o Senhor falar, amém? E eu sei que todo mundo aqui nessa igreja já sabe que a palavra de Deus é a nossa carta de instrução para tudo na nossa vida. E nessa carta, na verdade, a Tiago tem tantas direções, tantas coisas, mas o Senhor tem compartilhado comigo. Primeiro é comigo. Eu sempre partilho com o pastor aquilo que o Senhor traz para mim, para o meu devocional mesmo, que eu preciso demais crescer. Amém, irmãos? Eu preciso ser corrigida, ajustada, ensinada, colocada no caminho direito. Às vezes a gente dá o carro fica meio, como que diz, quando fica desalinhado. Aí a palavra vem e alinha a gente. E daí quando o pastor me escala, quando o Senhor me dá essa permissão, eu compartilho com vocês os meus alinhamentos, tá certo? Vai que serve para você e você se alinha também. E a gente segue juntos nesse alinhamento, tá bom? Então, a gente vai ler um versículo aqui, em Tiago 4, mas na verdade a gente vai tomar aqui os versículos anteriores e tentar em alguns minutos mostrar algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Vocês estão prontos? Quem quiser anotar, vai passar slide. Quem quiser já preparar, daqui a pouco vai passar para vocês copiarem. Hoje a nossa intenção aqui em cima, eu e o Espírito Santo, é ensinar um pouco a palavra, tá bom? Eu estou dando aula no Rema, nunca mais eu parei de dar aula no Rema, graças a Deus. Só não me botam na turma dos filhotinhos, só me botam lá em cima. É a terceira matéria, é bem emocionante. Então, parece que eu estou no Rema, só mudou foi o espaço. Porque nunca mais a gente parou dessa moda de ensinar, isso é maravilhoso. Então, eu quero focar com vocês no versículo 7. A gente vai começar no versículo 7 e eu quero mostrar algumas coisas para vocês depois. Tiago, capítulo 4, o versículo 7. Aí depois que eu fizer a leitura do versículo 7, daí a equipe pode colocar o tema, tá bom? Por favor. Tiago 4, 7, vocês já estão lá? Podemos? Está escrito, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Quem já conhecia esse versículo aqui? Quem já leu, já sabia, já tinha ouvido? Então eles vão colocar para nós aqui o tema que veio no meu coração para vocês copiarem, quem faz anotações, ou para vocês printarem depois para copiar. Tá, querido? Eles vão colocar aqui. E Tiago, ele fala para nós aqui uma instrução que, na verdade, ele não começou no versículo 7. Quero ensinar uma coisa para vocês. Quando a gente vai estudar a história da Bíblia, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e em versículos. Eram cartas inteiras que eram direcionadas para as igrejas. Para facilitar o entendimento da gente, o aprendizado da gente, pareceu bem aos estudiosos da Bíblia dividi-la em capítulos e versículos. Mas na verdade a Bíblia ela não era assim originalmente. Era uma carta inteira escrita, o assunto completo em páginas e eram entregues. Então nada estava fora do contexto. O assunto começava e terminava tudo junto. Na divisão de capítulos e versículos, isso facilita para nós o nosso estudo, mas se a gente não entender que se trata de um assunto inteiro, a gente acaba de repente tirando um versículo do contexto e ensinando o que o versículo não quer dizer. Tudo bem até aqui? A gente tem que entender que a Bíblia então foi uma carta inteira que foi desmembrada para a gente estudar melhor. E aqui, o Tiago ele diz assim, vocês têm que ficar, na verdade, em submissão a Deus. Mas ao diabo, na verdade, vocês têm que colocar ele para fugir, resistindo. Esse assunto começou aqui. Na verdade, desenrolar esse tema, na verdade, esse assunto começou no capítulo 3, no versículo 1. Essa conclusão que ele chega aqui, na verdade é quase uma conclusão do que ele vem explicando no capítulo 3. Ele começou no 3 falando assim:
Segura a sua língua, porque a língua, ela pode envenenar, ela pode trazer contenda, ela pode trazer divisão. E ele continua falando de duas sabedorias, isso tudo no 3. A sabedoria humana, carnal e da terra, e a sabedoria do alto. Quando alguém, um crente, essa carta foi para crente, amém? Quando um crente decide andar na sabedoria da terra, essa sabedoria humana, ela é diabólica. É bem forte essa palavra, né? Por quê? Porque essa, entre aspas, sabedoria humana, ela é influenciada pelo diabo. É uma, entre aspas, sabedoria que puxa tudo para si, que quer vantagem, que aparta, que divide, que separa, que faz acepção, que quer vanglória, que quer palco, que quer like. Então essa sabedoria, ela é diabólica, porque ela é inspirada pelo diabo. Aí Tiago chega e diz: mas tem uma sabedoria que vem do alto. E é essa sabedoria que o crente tem que buscar, para fugir desse comportamento de competição, de acepção, de falar mal do irmão, de julgar o irmão. Aí ele discorre tudo isso no capítulo 3. E eu quero ler o 3:13 com vocês. É importante para a gente seguir no 4, senão fica faltando algumas coisas aqui. Capítulo 3, versículo 13. Eu quero ler com vocês, tá bom? Isso que eu falei está escrito aqui, ó. Tiago 3:13. Ele vai falar aqui, é um assunto só. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre essa inteligência e essa sabedoria com mansidão, com sabedoria, mediante um proceder digno com as suas obras. Ele já começa dizendo: a sabedoria bíblica, ela não é só de palavreado, ela é de comportamento. Você mostra com comportamento. Você está se colocando como alguém que sabe mais? Então é melhor você se calar e mostrar a sua sabedoria em forma de serviço, em forma de cuidar do outro. É melhor do que você ficar só falando. Aí no 14 ele diz: se pelo contrário você tem no seu coração inveja amargurada, sentimento faccioso que causa divisão, nem se glorie disso, nem minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria lá do alto, não. Ela é terrena, animal e demoníaca. Uau! Essa é a palavra para um dia de chuva. Amém? Então, ele está dizendo aqui: presta atenção em que tipo de comportamento é mais comum em você. Isso vai mostrar o tipo de sabedoria que está operando na sua vida. A sabedoria do alto ou a carnal. Essa palavra animal aqui que ele usa pode parecer forte, mas o original dela significa assim: atitudes carnais. Então a sabedoria daqui da terra, ela é terrena, carnal e demoníaca. Ela é influenciada pelo diabo. Presta atenção, lá na frente ele vai dizer: resista ao diabo. A que tipo de coisa nós temos que resistir? A esse tipo de comportamento que é influenciado pelo diabo. Mas um crente pode ser influenciado pelo diabo? Pode. O crente que não se alimenta da palavra, o crente que não ora, o crente que não participa de uma comunidade local, ele é um alvo fácil para que esse tipo de comportamento esteja na vida dele. E lá adiante Tiago vai dizer: se sujeite a Deus. Aí aqui ele continua no 17, ele diz assim, no 16: onde tem inveja, sentimento de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17: a sabedoria, porém, olha essa sabedoria aqui, grife na sua Bíblia se você tiver com a sua caneta, quiser destacar. A sabedoria, porém, do alto, aí ele vai começar a descrever. Ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é indulgente. O que é indulgente? Alguém voltado para fazer o bem. Ela é tratável, ela é ensinável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, ela não toma partido e não faz parte de panelinha. Ela é sem fingimento, porque o fingimento ele mascara a intenção. Quando eu finjo que te amo, eu tenho uma intenção ruim com você, porque amor fingido é intenção ruim, disfarçada de amabilidade. Amém, irmãos? Ele disse aqui que no 18 ele finda falando: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça,
para aqueles que promovem a paz. Ele agora findou dizendo aqui, veja, aonde tem um ambiente de contenda, de inveja, de fofoca, de divisão, esse ambiente está sendo influenciado por demônios, não pelo Espírito Santo. Porque esse tipo de atitude não é pertinente à sabedoria que vem do alto. Quando alguém opera na sabedoria de Deus, ele é aquele que vai acabar com a contenda. Ele vai trazer a paz, ele vai unir, ele vai trazer a concórdia e não a discórdia. Ele vai juntar ao invés de espalhar, ele vai somar ao invés de subtrair. Ele vai ser alguém que vai entrar num espaço de contenda, um climão pesado, e ele vai chegar de forma leve, tratável, ensinável, imparcial. Ele não vai favorecer quem tem dinheiro ou quem é o amiguinho. Ele vai favorecer a verdade e a justiça. Ele vai ser imparcial, justo e honesto. Então é nesse tipo de ambiente que Tiago diz, é assim a sabedoria do céu. Aí esse ensino é para a gente fazer um raio-x do nosso coração. Em que tipo de situação aqui a gente se encaixa? Quem somos nós nos bastidores? Quem somos nós nos prints e nas conversas nossas no WhatsApp? Quem somos nós quando nós estamos fazendo comentários de pessoas que não estão perto para ouvi-los? Como nós estamos na defesa do irmão, ou de cobrir, como nós já aprendemos aqui, de não expor, mas de defender? Como nós estamos quando não tem plateia para ver a nossa defesa? Amém? Estamos entendendo? Então ele traça aqui um cenário para a gente começar a entender do que ele está falando no 4:7. Como é se sujeitar a Deus e resistir ao diabo? Muita gente pega esse versículo e tira daqui e coloca num cenário, como é que eu quero falar? Só espiritual, de batalha espiritual. Mas aonde tem obras da carne, é a carne que está operando, não o diabo. O diabo ele pode muito bem se aproveitar daquilo lá e sugestionar coisas, mas as atitudes e as palavras, quem cometem somos nós, não é o diabo. Amém? Então ele já está começando a dar para nós algumas dicas aqui, ó. Como é que você resiste ao diabo? Ele começa explicando, perceba o tipo de sabedoria que opera na sua vida. Primeiro ponto. Como é que você reage? Como é que você fala? Como é que você responde? Como é você no trato com as pessoas? Como é você no olhar as outras pessoas, no cumprimentá-las, no tratá-las, quando elas não podem lhe devolver nada mais do que um muito obrigada? Amém? A sabedoria do céu, ela é tratável. Ela não ataca quando é corrigida. Ela não é agressiva ou irascível quando alguém tenta corrigir em amor. Ela não só fala, ela também para ouvir. Ela é tratável, ela é educada, ela é gentil, ela é humilde, ela é mansa, ela recua, ela dá outra face, ela chama para a paz, ela caminha mais uma milha, ela investe, ela confia, ela continua confiando e ela confia mais uma vez. Porque afinal de contas, eu só sou alguma coisa por causa dessa sabedoria. Sem ela, na minha vida vai operar o que é terreno, animal e diabólico. Amém? E... peraí, viu, pessoas? Vamos lá, avançando. Agora, eu quero ler com vocês o 4:1. Tá bom? A gente vai chegar já no 7 que a gente leu no início. Na minha Bíblia, tem um estudo, um tema acima do versículo 4, um título, falando assim: a origem das contendas. Quem tem essa Bíblia aqui com esse epígrafe, que é aquele título? A Rafaela tem, eu tenho. Então, se você está anotando e quer colocar assim, o tema do capítulo 4... que eles colocaram aqui nessa divisão de capítulos, esse bloco de versículos do capítulo 4 todo vai falar sobre a origem das contendas no meio dos crentes. Amém? Tudo bom? Palavra boa, né não? Tá todo mundo correndo, dando glória. Tudo vai bem, amém, queridos? Esse ensino é para nos ensinar. É uma vacina bem boa, que não tem efeito colateral. O efeito dela é autoanálise e arrependimento na presença do Senhor. Amém? Para a gente amar mais, ser melhor como filhos de Deus. Amém? Então, ó. Aí o Tiago, meu amigo, meu irmão, nosso irmão, ele vai ensinar aqui. Ele começa falando no 4:1. De onde vem as guerras, as contendas que existem no meio de vocês? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne?
Uau! Então a origem das contendas, dos desentendimentos, dos arranhões entre nós, não é necessariamente o diabo, é de coisas que lutam na nossa própria carne. E na fraqueza da nossa carne, o nosso inimigo encontra uma brecha. Mas o diabo em si, ele não tem poder de dominar a vida de um crente. Impossível. Senão 1 João 4,4 era mentira. E 1 João 4,4 é verdade. O maior está em nós, não está lá fora. O maior está aqui em mim. Mas cabe a mim dar lugar. E ele continua explicando. Ele diz, vamos conversar mais um pouco. Vamos lá, 2. Vocês cobiçam, vocês desejam tantas coisas, fazem tantas campanhas, tantas correntes, tantas declarações de fé. Estou parafraseando. Mas vocês não recebem nada. Tem alguma coisa que não está encaixando. Com tantas coisas que vocês fazem dentro do roteiro, mas vocês não têm nada. Vocês matam e invejam e não obtêm nenhum resultado no final. Vocês vivem lutando, fazendo guerras e não têm nada, porque não pedem. Amém? Oh, glória! Vamos parar para respirar? Quando eu fui estudar o original dessa palavra matais aqui, é muito forte o que ele diz aqui. Esse matais, irmãos, olha o que é no original. Onde foi que eu anotei, meu Deus? Porque eu anotei tanta da coisa. Não, eu anotei aqui na Bíblia. Na verdade está anotado aqui já. Eu quero que você ouça isso com bastante cuidado. Os irmãos que vão ouvir depois no YouTube também, presta atenção. Quando ele diz aqui, vocês matam e invejam. Esse matar aqui é destruir a reputação de uma outra pessoa com o intuito de vantagem própria, usando a difamação. Isso é matar o irmão, não é puxar uma arma, literalmente. Existem formas malignas de matar alguém. Quando você mata a reputação, quando você difama essa pessoa antes que outros possam conhecê-la de perto, isso é matar o irmão. E o intuito disso é, vou ficar bem, vou levar um relatório maldoso para o pastor, para que ele me veja como alguém correto e que faz tudo direitinho, porque afinal de contas ele já está vendo a promoção para aquele irmão. Eu passo na frente, levo um falso testemunho, me saio como alguém que levou um excelente relatório de lealdade, entre aspas, e me dou bem. Toda a intenção de difamação, ela é maligna, ela é para proveito próprio, para exaltação própria. Porque eu acho que quem difama tem a ideia errada de que ele está se engrandecendo em alguma coisa. O difamador nada mais, nada menos é do que alguém medíocre, alguém que está sendo influenciado pelo diabo e que não tem fruto bom nenhum para compartilhar e que precisa se arrepender. Amém? Oh, glória! Até quem estava tentando cochilar se acordou. Eu nem preciso pedir, a palavra mesmo vai lá e bate. Nem me esquento, pode cochilar. Quando a palavra pega na caixa dos peitos, como diz o pastor, opa, oi, é o que ela está falando aí? Vixe Maria, parece que Deus falou comigo. Então, quando ele usa essa expressão matar, ele está se referindo a essa... Deixa eu te ensinar uma coisa. Desconfie de pessoas que só levam relatórios ruins de pessoas. Receba aí. Desconfie. Será possível que não tem nada de bom nunca para levar, só as coisas ruins? Isso não é lealdade, isso é fofoca, isso é maligno, isso é assassinato da reputação dos irmãos. Isso não é bonito, Deus não se agrada. É por isso que cobiça tanto, pede tanto, declara tanto a palavra e nada acontece. Não acontece. Porque Deus, Ele está vendo o que nós fazemos e o que nós falamos depois que a gente declara a palavra. Fica tudo perdido. E Ele diz aqui, vocês estão cobiçando tantas coisas, pede tanto. E aí no final do versículo 4 Ele diz assim, vocês não têm nada porque vocês não pedem.
Aí o interessante aqui no 3 ele fala: não, na verdade vocês até pedem. Vocês vão lá, vocês fazem petições, mas vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal para esbanjar nos vossos prazeres. A motivação da bênção não é glorificar a Deus, é autopromoção. Podia ter pregado outra palavra hoje, não era não, Samuelzinho? Não era não, pastorzão? Tá bom, continuo. Então, esse pedido, ele está ensinando tanta coisa aqui. Veja, antes de declarar, antes de pedir, veja a motivação, veja por que você quer, por que você está pedindo, em que isso vai agregar no seu testemunho, como que Deus vai ser glorificado nisso, como que você vai testemunhar isso, quem que vai estar nesse testemunho no holofote, você ou Deus? Isso vai servir para agregar, para abençoar mais pessoas, vai trazer mais coisas para o reino de Deus? Sim ou não? Se não, nem peça. E se você pedir, não vai receber. Porque a motivação é ruim. É para uma ostentação, não para abençoar. Entendem sobre isso? Tiago está falando, ensinando a gente a resistir ao diabo, desde o capítulo 3. Aí ele continua aqui dizendo, eu anotei aqui algumas coisas, quando ele fala o seu próprio deleite aqui no versículo 3, na Bíblia de estudo literal, que coloca os versículos de forma mais ampla, mais clara, diz assim, olha isso aqui, irmãos, ouça isso, o final que ele diz aqui, porque vocês pedem mal para esbanjar nos prazeres de vocês. Lá nessa Bíblia fica assim, esse entendimento desse pedacinho. O crente que não envolve a vontade de Deus nas suas decisões, mas sim nos seus próprios desejos egoístas, nada receberá do Senhor. Porque tudo que Ele dá, tudo que Ele libera, tem que ter propósito santo, tem que ter motivação pura. Tem que ter intenção de abençoar, de servir. Irmãos, nada na sua vida é só para você. Os dons, os talentos, a beleza, o saber cozinhar, o cantar, o tocar, tudo, nosso dinheiro, tudo tem que passar por esse filtro. Isso aqui vai ser para a glória de Deus. Deus vai derramar mais. É mais dinheiro, é mais dom, é mais talento, é mais beleza, é mais graça, porque a motivação está aprovada. Ele derrama. Irmãos, Deus não tem prazer de reter nada dos crentes, dos filhos de Deus. Ele não tem prazer, irmãos. Mas quando Ele olha dentro do coração e vê a motivação, Ele segura. Ele não libera não. Porque se a motivação for essa aqui, se Ele está a parte das minhas decisões, não tem como Deus estar envolvido naquilo. Porque eu sequer o chamei para decidir comigo. Eu sequer considerei o conselho dele na palavra. Eu sequer consultei os ungidos que ele deixou na terra para me ajudar naquela decisão quando eu não tenho clareza. Eu sequer comuniquei. A gente vai lá e toma a decisão, a revelia de Deus, a revelia da palavra, a revelia dos nossos líderes, de pai, de mãe, de esposo, de autoridade sobre a nossa vida. E aí o negócio não dá certo e a gente culpa o diabo. Tiago disse não, você recebeu uma coisa ruim porque você pediu mal por causa da má motivação do coração. Então está tudo alinhado, coisa ruim com coisa ruim com coisa ruim. Mas se a gente convida o Senhor, quando nós formos orar, Pai, eu estou aqui com esse desejo, e esse desejo, Pai, é para isso, e isso está alinhado à palavra, Ele vai dizer sim e amém. Conte os dias para chegar, porque chega. Ele manda. Amém? Como é que eu sei, irmã, se eu estou pedindo certo? Olha dentro do seu coração. Aqui ninguém é juiz de ninguém para olhar dentro. Você sabe quem você é nos bastidores. Eu sei quem eu sou nos bastidores. Eu sei para que eu quero dinheiro na minha vida. Eu sei. Deus já me tratou e já me ensinou, e Ele sabe do meu coração. Eu não preciso provar nada para ninguém, mesmo porque não são vocês que vão me julgar, nem eu a vocês. É o grande e justo juiz que vai julgar no tribunal de Cristo as nossas obras. Amém, queridos? E aí ele continua dizendo aqui, é bem forte a linguagem dele, mas acho que ele quis dar uma corda nos irmãos. Corda. Vocês, na verdade, são infiéis. Vocês não compreendem que quando vocês estão de amizade com o mundo,
Isso é uma inimizade com Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que interessante quando o Tiago fala aqui. Aí você olha isso aqui, você pensa, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para forró, eu não traio meu cônjuge. Tá tudo bem, eu não sou amigo do mundo. Mas você é alguém que mata o irmão, que difama, que tem as atitudes que as pessoas do mundo têm. Isso é inimizade contra Deus. É disso que ele está falando, é de comportamento, é de tratamento interpessoal, é de como eu trato as pessoas perto de mim. Irmãos, isso é muito importante para Deus. A maneira como você trata, como você cumprimenta, como você cuida das pessoas. Se você chega num ambiente e não fala com ninguém, isso aí é inimizade com Deus. Amém? Não são aquelas coisas grandonas que a gente acha, pecadinho, pecadão. Não tem isso. Eu não bebo, não fumo, não estou traindo meu corpo. Graças a Deus eu não tenho inimizade com o mundo. Como é que o tom da sua voz? Você é alguém que quando seu cônjuge vai lhe dar um conselho, você antes de ele terminar de falar, você já está falando por cima? Seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Porque essa sabedoria de só querer falar é diabólica. É terrena e é animal. Amém, queridos? Oh, glória, Maranata. Ou vocês supõem que em vão, olha isso aqui, irmãos, a Escritura afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em vós. Esse 5 é tão importante. Tem uma nota lá na Bíblia Literal que diz assim, ouça isso aqui: o Espírito Santo, ele deseja controlar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Ele deseja a nossa total dependência nele. Ele tem ciúmes de nós. Ele se coloca à nossa disposição para que a nossa carne não nos domine. Irmãos, um crente dominado pela carne, ele nunca vai ser um crente que dependa de Deus, que saiba ouvir do Espírito, porque é a ferro e a fogo. É o meu jeito, é o meu temperamento, é como eu sou. Não, seu temperamento tem que ser o temperamento de Cristo. Mas eu sou tímido, eu não sei me relacionar. Vá para a presença que Deus te ensina a falar, a responder, a apertar a mão, a tratar as pessoas, a chamá-las pelo nome, a não ser um eremita e uma eremita esquisito. Uma espiritualidade tão intocável que eu não me aproximo porque eu sou santo. Não, você está sendo fariseu. Isso é farisaísmo, irmãos, não é maturidade nem espiritualidade. O mais espiritual dos homens que já pisou nesse planeta, Jesus Cristo, andava no meio do povo, comia com o povo, falava com o povo, andava com a turma. E daquela galera que era a ralé, prostituta, fariseu, pecador, cobrador de impostos. Não era a turma do like, não, era a turma do dislike. Ele andava com o povo. Aí tem umas estrelas de Jesus na terra hoje que se colocam. Não, só fala comigo agora, porque no final eu saio na minha nave espacial. É um ET mesmo. Amém? O 6. Você já está aqui entendendo, está chocado com tudo que ele falou, viu as obras da carne, viu tudo que ele apontou aqui. Meu Deus, eu estou sendo amigo do mundo. E agora? Senhor, eu me dei conta de que eu sou um inimigo de Deus e um amigo do mundo. E agora? Aí o 6 vem a solução, a resposta. Antes, ele dá uma graça muito maior. Pelo que ele diz, Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele dá graça para quem reconhece que precisa mudar. Então, ele diz aqui, isso aqui é tão maravilhoso. Ele está dando outra dica. Aliás, são centenas de dicas até agora, de como que a gente chega no 7. Ele diz assim, tá bom, você percebeu que você tem coisa na sua vida, você está falando de forma grosseira, intemperante, irascível, é aquela pessoa que adora uma conversinha. Fulano, você já soube? Corra de quem diz fulano, você já soube. Diga, eu nem sei, nem quero saber, não tenho tempo não, viu, filha? Tenho muita coisa para fazer. Fuja de fofoqueiro, amém?
Ele diz aqui, quando você reconhece que você está precisando aí dar umas melhoradas, Ele vai derramar uma graça sobre a sua vida. Mas quando você percebe que está errado e quer se manter nessa posição, se achando o dono e a dona da verdade, o próprio Deus, Ele vai resistir a você e a mim. Não é ninguém não, é Deus, o próprio Deus. E meu filho, olhe bem para mim, misericórdia, se Deus resiste a gente, a quem a gente vai buscar socorro? Então no dia que se chama hoje, vamos buscar socorro no Senhor. Se até aqui a gente reconheceu algum comportamento em nós, não precisa falar, expor, cada um sabe da sua vida. Ele diz aqui, se você vier até Ele com um coração humilde, Ele vai derramar uma graça na sua vida, que o seu jeito de falar bruto, Ele vai transformar em um jeito amável. Ele vai transformar timidez em alguém comunicativo, gentil, que se expressa. Ele vai transformar impaciência em paciência, grosseria em gentileza. Essa história de dizer de pavio curto vai sair da sua boca, porque quem nasceu de novo nem pavio tem mais, é o temperamento de Jesus. É o meu jeito, eu fui criado assim. Boas novas, você nasceu de novo. Você não tem mais que imitar a sua mãe, o seu pai. Você não tem mais que imitar o seu parente, quem te criou. Porque você não é mais aquela pessoa. Você não é mais dessa genealogia terrena, natural. Você agora é do céu. A sabedoria do alto, ela está disponível para você. Se aposse dela. Deus, muda o meu jeito de falar. Deus, muda o meu jeito, Senhor, de reagir. Senhor, me ensina a sabedoria que é tratável, amável, imparcial, sem fingimento. Me ensine a amar como o Senhor ama, olhando nos olhos, abraçando as pessoas. Me ensine, Senhor, porque o Senhor era assim. Se eu sou imitadora dele, eu posso ser como ele. Amém? E aí ele no 7, ele chega onde a gente começou. Quando vocês entendem isso, vão para ele humildemente, pedem perdão e se colocam para mudar. Vocês vão começar a entender que vocês devem se sujeitar a Deus. E que automaticamente, irmãos, pega isso. Quando alguém está sujeito a Deus, naturalmente você já está resistindo ao diabo. Amém? Quem está sujeito a Deus já está resistindo ao diabo. Porque o que é estar sujeito a Deus? Tem um conceito aqui. Tem um slide, sujeitar-se a Deus. Eu coloquei o conceito. Vocês colocam aqui, por favor, porque são tantos slides que eu esqueço na minha vida. O tema é como resistir ao diabo, a propósito, não sei se eu já falei. Sujeitar-se a Deus, olha o conceito dentro do que Tiago ensinou ali. Colocar-se em completa obediência a Deus. Render-se ao seu conselho. Minha gente, olhe bem para mim, para esse slide. Quem vive nesse padrão aqui, não está já resistindo ao diabo? Está. Porque quando o diabo vier com uma influência, ou uma intenção, ou uma semente de algo ruim, você está debaixo do conselho de Deus. E a própria palavra vai te orientar como sair daquilo lá. A palavra vai te ensinar sobre se relacionar, sobre evitar conflitos. E quando você já está no conflito, ele vai te ensinar como sair de lá sem ferir pessoas, sem matar a reputação de pessoas, sem se ferir também. Porque, irmãos, não se engane, quem fere é ferido também. Porque tudo volta como colheita. Então o que é se sujeitar a Deus? É uma vida de obediência. É não tomar decisões sem consultar a Deus. Senhor, eu vou para lá, eu venho para cá, é para vender, é para comprar, é para abrir loja, é para fechar, é para qual curso eu vou, é para casar com quem, é para fazer o quê, é para ir para onde? Irmão, submeta a Deus todas as áreas da sua vida. Deixa eu liberar uma palavra para você, entenda isso de uma vez por todas. A área da sua vida que não está na mão de Deus, não está debaixo da proteção de Deus, está à mercê do diabo operar. Porque o que está fora da mão de Deus, está na nossa. E na nossa mão é sabedoria terrena, diabólica e animal. A gente vai errar. A gente vai tomar decisão errada. A gente vai escolher pela vista do nosso olho. Quando aqui dentro o Espírito Santo grita: ei, eu tenho ciúme de você, deixa eu te guiar. Eu estou aqui gritando, eu estou aqui falando e você não me ouve. Me ouça, me considere, dê ouvidos à minha voz, porque eu quero te abençoar, eu quero te promover, eu quero te honrar.
denota sujeição a Deus é alguém que não vai cair nas ciladas do diabo, em conversa de fofoqueiro, em obras da carne, em respostas ásperas, sabe? Marido e mulher vivendo brigando, chega dentro da igreja de mão dada, sai fora, é briga, contenda, pai com filho, filho com pai, sabe, irmãos? Isso é diabólico, isso tem que acabar no nosso meio. Tanta palavra, tanto conhecimento, tantos livros, tantas coisas, irmãos, Deus poderia operar muito mais no nosso meio, Ele deseja se mover muito mais, mas a sabedoria terrena ainda opera, e Deus só pode estar onde a sabedoria do alto está operando, pura, imparcial, tratável. É horrível, irmãos, eu vou dizer da minha experiência, eu tenho muita, mas muita dificuldade em lidar com gente grossa, pedante, orgulhosa. Irmãos, é horrível corrigir um orgulhoso, tratar com gente grosseira, é horrível. Você fica pisando em ovos, porque a resposta é sempre áspera, dura, grosseira, num tom agressivo. Irmãos, é horrível, é muito ruim. E ele diz aqui: se sujeite, portanto, a Deus, por favor. E quando você estiver na mão de Deus, na dependência dEle, Satanás, ele vai correr da sua casa, ele vai correr da sua vida, ele vai correr sem nem olhar para trás. Sabe como é a palavra fugir aqui no original? Fuga sem sequer olhar para trás, fuga apressada. É assim que a gente vai botar o Satanás para correr dessa igreja, das famílias dessa igreja. Se sujeitando a Deus, estando nas mãos de Deus, consultando a Deus, pensando antes de responder, pensando antes de reproduzir ou de compartilhar certas mensagens. Porque quem realmente tem a intenção de orar não precisa espalhar para a igreja inteira. Vai lá, dobra o joelho e ora. Amém. E aí ele diz aqui é um apelo do Espírito Santo, ele rasga aqui, irmãos, o coração, dizendo: se cheguem a Deus, e Ele vai se chegar até vocês. Purifique as suas mãos, pecadores. Aqueles que estão andando nesse estilo de vida que desde o 3 ele vem explicando: ira, contenda, falando mal, julgando o irmão. E vós que são de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso aqui fala de arrependimento e contrição. Amém? E ele continua, ele finda dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A gente gosta de tirar esse 10 do contexto, dizendo: eu estou crendo que Deus vai me exaltar, eu estou sendo humilhado, Deus vai me exaltar. Mas o contexto aqui é de um coração contrito, transformado, arrependido, que entendeu que tem que andar em amor com seu irmão, que entendeu que o filtro que tem que ter não é os filtros que o povo usa para fazer selfie, é o filtro da palavra, é o filtro, irmãos, do autoexame. Como é que eu estou tratando os meus filhos dentro de casa? Como é que eu estou respondendo ao meu marido, o meu tom de voz, o meu jeito de falar? Como é que eu estou tratando os meus irmãos? Como é que eu estou tratando questões pessoais minhas, no sentido de coisas entre mim e meu irmão? Será que eu estou espalhando ou será que eu estou cobrindo? Será que eu estou protegendo? Será que eu estou trazendo para perto? Ou eu estou afastando para eu me promover? Porque afinal de contas, se fulano cair, eu entro na brecha. Em muitas igrejas, em muitos lugares é assim. Em empresas geralmente é assim. Pessoas dando rasteira, como diz a expressão. Mas aqui é família, aqui é casa de Deus, aqui não é empresa. Para ninguém estar tentando se promover em cima da falha do irmão. Isso é diabólico, animal e terreno. Amém? E eu quero terminar. Eita glória. Licença aqui, viu? Aleluia. Eu coloquei aqui algo. Na nossa própria força, nós não podemos resistir ao diabo. Mas em Cristo, na sua palavra, nós podemos colocá-lo para correr.
Eu estou me esforçando para responder. Eu fiz umas técnicas, sabe, de respiração. Faça a técnica de estudo de Tiago, funciona mais. Porque a pessoa aprende a respirar toda calminha, mas daqui a pouco a carne volta. Se a carne está sujeita à palavra, você não precisa aprender a respirar, só ler a Bíblia e entender o que ela ensinou. Amém, irmãos? Aleluia. E aí eu coloquei aqui, relacionamento de amor com os irmãos e dependência de Deus é o que Tiago está ensinando no capítulo 4. Como eu me relaciono com meu irmão, como eu dependo de Deus. E aí, para encerrar, vai passar 2 slides para nós. Esse estudo foi do pastor Miguel Orvati, da Igreja Batista Vila Mariana. Essa referência foi de um estudo dele, não fui eu que fiz. Eu achei tão maravilhoso combinar aqui, eu trouxe para vocês. 2 coisas, veja, vai passar, vocês podem printar. Quais são as consequências dos conflitos e das contendas de alguém que tem esse estilo de vida? Podem, por favor. Podem apagar aqui, por favor. Consequências dos conflitos e das contendas. É disso aqui que Deus quer livrar a gente. Primeiro, frustração e vida improdutiva. Via de regra, fofoqueiro, gente facciosa, gente que inveja, gente que anda de forma a contender o tempo inteiro. A vida dessa pessoa é uma vida frustrada. Ela não é realizada nas coisas que ela faz, porque o estilo de vida de contenda, ele rouba, ele priva da verdadeira alegria, que é ver o irmão crescendo, que é ser ponte para o outro crescer, que é sustentar o outro, cuidar do outro. Isso aqui, quem vive em contenda não desfruta não. Então, frustração e vida improdutiva. Tudo que essa pessoa coloca a mão para fazer, ao invés de Josué 1:8 operar, não opera. Por quê? Porque o coração e o estilo de vida e a vida carnal impede que o fruto seja produzido. Começa uma coisa e não dá certo. Abre um comércio e quebra. Toda hora começa uma coisa e não termina. Então quem quebrou é assim? Não estou falando isso. Estou falando de alguém que vive nesse ciclo de nunca sair do lugar. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão. Número 2, inimizades. A consequência também de conflito, de contenda, são inimizades. E a inimizade leva ao número 3, esfriamento espiritual. Por quê? Não sei vocês, mas eu tenho juízo. Eu não quero andar com rebelde, fofoqueiro, gente contendiosa, gente que fala mal de autoridade, que fala mal de pastor, que critica tudo e todos o tempo todo. Eu me afasto. Então a consequência natural do fofoqueiro, do contendioso, é que ele viva só. Ele vai começar a viver só, porque as pessoas quando começam a amadurecer e entendem 1 Coríntios 15:33, ela começa a entender, essa não é uma associação que vai me levar para crescer, se afasta. Então ele começa a ficar isolado, não porque pessoas estão fora do amor com ele, não. É porque é muito perigoso andar com gente contendiosa. A Bíblia diz que o comportamento irascível, ele pode ser aprendido. Não ande com o homem briguento, para que não se torne como ele. A gente conhecia gente que ia andando muito bem na caminhada, crescendo, desenvolvendo, começou a andar com gente irascível, rebelde, contendioso. Aonde essas pessoas estão hoje? No mar do esquecimento. Ninguém nunca mais nem ouviu falar. Os grandes projetos, as grandes profecias, palavras proféticas que Deus liberou, nenhumas se cumpriram. E o profeta não estava errado não. Quem está errado é quem recebeu a palavra, que começou a se desviar por caminhos. Nunca fale do que você não sabe. Esfriamento espiritual. Pronto, são esses 3 pontos. Se você quiser se ver livre disso aqui, aprenda com o Tiago, tá certo? Próximo slide, por favor. Agora a solução para os conflitos. Amém, minha gente? Nem só de paulada viverá o homem. Vamos lá. Tiago vai ensinar também o que a gente leu aí nessas escrituras. Número 1, sujeição a Deus. Ou seja, obediência à sua palavra. É o número 1. Número 2, resistência ao diabo, ou seja, não aceitar a sua influência. Irmãos, um crente cheio da palavra, ele vai saber no espírito o que é de Deus e o que é do diabo. Sabe ou não sabe? Quando o diabo chega com a sugestão, vixe, fulano passou e nem falou com você, misericórdia, o que foi isso? Aí começa a crescer aquele negócio na sua cabeça, isso é uma influência. Mas o crente cheio da palavra, ele não vai deixar, ele não vai cair nas armadilhas do diabo. O que você tem que fazer quando o irmão passa e não fala com você? Vai lá e diz, irmão,
Ô ungidão, eu passei, você nem me viu. Cara, me dá um abraço, Pai do Senhor. Como que você está? Você nem me viu. Irmãos, 99,9 das vezes a pessoa vai dizer: rapaz, eu passei com pressa, nem lhe vi. É assim ou não é? Foi só uma desatenção ocasional. Mas o diabo estava dizendo que ele estava: nossa, mas ele já está me segregando. Foi alguma coisa que eu fiz, falou mal de mim, já levou para o pastor, misericórdia, não falou comigo. Não é assim? Quando a gente está cheio da palavra, o número 2 acontece. A influência do diabo vai cair por terra na sua vida. Você não vai perder suas amizades, seu casamento, a influência de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Bota o cão para correr. Número 3, santificação pela palavra. Eu estou cheia da palavra. Eu não cedo ao diabo, eu resisto a ele, às conversas fiadas dele. E no final, eu entendo que a palavra, ela vai mudando o meu jeito de ser. Ela vai mudando o meu jeito de falar. Sabe o que é santificação? Ficar mais parecido com Jesus. É assim que a gente ensina para as crianças. É um conceito bem simples. O que é santificar? Ficar mais parecido com Jesus. Jesus era briguento? Não. Fazia acepção de pessoas? Não. Era grosseiro? Não. Levava relatórios maus das pessoas? Não, ao contrário. Ele acolhia aqueles que eram largados para lá e tratava. E cuidava. E trazia para perto. Amém, minha gente? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vigie. Deus quer fazer coisa grande nessa igreja. Deus está colocando esse ensino como mais um fundamento. O domingo, os cultos que o pastor ensinou, que os ministros têm trazido aqui. Minha gente, em nome de Jesus, vamos vigiar. Você chegou agora na igreja, está ainda se enturmando? Se enturme. Se está difícil de se enturmar, se junta com quem já se enturmou. Ou se auto-enturme, se meta nas conversas. Olha, minha gente, eu cheguei novo aqui, tudo bem, eu sou eu. Se apresente. É assim. Tá bom? Se algum pastor passou e de repente não falou, vai lá, pastor, paz, eu estou aqui, eu sou novo membro, eu quero estar no grupo dos homens, das meninas. Se enturme, se chegue para perto. Tem gente que entra e sai da igreja, que a gente nem fica sabendo que saiu. Ah, eu saí, ninguém falou comigo. Você chega, senta na última cadeira, antes do aviso terminar, já está no ponto do ônibus. É o doutor estranho que pega a capa e sai voando. Minha gente, me poupe. Amém. Tem gente assim. Ah, fulano foi embora. Quem era? Eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo aqui nessa igreja. Eu procuro falar. Sim ou não, minha gente? Eu procuro guardar a fisionomia, marcar. Eu falei com as esposas de pastores, já todas elas, que marquem o nome das meninas, a afeição das meninas. Fale com as meninas, cumprimente as meninas, que eu sou só uma, elas são em 7. A gente tem uma equipe boa, para todo mundo abraçar todo mundo, amém? Sentiu falta? Chama, não precisa ficar me esperando. Fulana faltou, vai lá e chama a menina, manda um zap para ela. Fia, sentimos sua falta, cadê você? Não é assim que a gente está fazendo? Então, 205 mulheres no grupo de mulheres. Nós temos hoje 205 mulheres. Nosso grupo está lindo, está crescendo, está maravilhoso. E é só edificação, palavra boa, postagem, apoio para as empreendedoras, palavra de Deus, coisas maravilhosas. Por quê? Porque vocês estão perto, chegaram perto. Então, se você tem, de repente, hoje, dificuldade de se relacionar, aprenda com o Tiago. Amém? Com esse estudo, deixa Deus mudar o seu jeito. Não se acomoda mais, não usa seu temperamento como muleta para continuar estranho, um eremita que não fala com ninguém. Deus quer tratar com você, comigo, amém? Com cada um de nós aqui, tá bom? Acabou.